Nós estamos falando de evangelho. E o evangelho, ele é algo excepcional. O evangelho é algo excepcional. Sabe, o evangelho ele foi criado para as pessoas se aproximarem, né? O evangelho ele existe para trazer a aproximação das pessoas. A aproximação das pessoas entre elas e a aproximação das pessoas com Jesus Cristo. Foi nesse sentido que o evangelho ele surge a ideia de apresentar, unificar as pessoas com um propósito, de apresentar uma verdade que dentro do contexto dessa verdade tem a ver com a mensagem de salvação. O evangelho ele tem como princípio a salvação. Muito bem. A palavra evangelho, ela tem um enunciado por detrás que é o anúncio do cristianismo. Por detrás do evangelho tem algo que se diz, o anunciado, o anúncio do cristianismo. É quando Cristo começa a anunciar o evangelho para um grupo de pessoas, que até aquele contexto não tinham contato com uma verdade que deveria ser explícita, que era que Jesus era o Messias. Ele tinha um grupo, e qual era o grupo? Eram os judeus. Os judeus não aceitavam essa mensagem. Eles não criam nessa mensagem. Então Jesus, através do evangelho, ele começa a apresentar essa mensagem. A palavra evangelho, ela é muito ligada também à palavra angelos. Angelos e evangelho fazem parte, vamos dizer que da mesma família, ou vamos dizer que elas são primas, né? As palavras. Por quê? Porque o evangelho é o princípio, é a palavra. Angelos é quem leva a palavra. É quem foi escolhido para levar a palavra. Muito bem. Sabendo que a palavra evangelho ela é o princípio de Cristo, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a questão da importância do evangelho, o que esse evangelho nos apresenta, né? E qual é o objetivo do evangelho para a nossa vida. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 1, verso 1. Marcos capítulo 1, verso 1. Marcos 1, verso 1 diz assim: princípio, olha aqui, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ou seja, Marcos, ele começa a apresentar o início do evangelho de Jesus Cristo, o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, ele é o que move esta igreja. A igreja cristã, ela é movida pelo evangelho de Cristo. A igreja cristã, ela se movimenta através do evangelho de Cristo. É o evangelho de Cristo que traz todo o movimento da igreja. Ou seja, nós nos multiplicamos, nós distribuímos bênçãos na vida das pessoas através do evangelho. O evangelho, ele é a mola propulsora da igreja. Esse evangelho, com qual objetivo? O evangelho, novamente, ele tem um objetivo: alcançar pessoas.
O Evangelho não está preocupado, vamos dizer, com as quatro paredes da igreja. O Evangelho não está preocupado com as quatro paredes da igreja. As quatro paredes da igreja nos ajudam a simplesmente estar aqui nesse momento levando o Evangelho, a palavra para você. Mas a preocupação do Evangelho não são com as quatro paredes da igreja. O Evangelho não está preocupado com o microfone da igreja. Não, ele não está preocupado com o microfone da igreja. Apesar do microfone ser uma ferramenta importante para que essa mensagem possa também estar chegando a você. Mas o Evangelho está preocupado com pessoas. A preocupação do Evangelho é com pessoas. E o que esse Evangelho, ele nos oferece? O que o Evangelho oferece? João capítulo 5, verso 39. João capítulo 5, verso 39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Primeiro, duas coisas. O Evangelho me oferece salvação, vida eterna. O Evangelho me oferece vida eterna. Segundo, o Evangelho me oferece Cristo Jesus. O Evangelho apresenta a pessoa de Cristo. O foco do Evangelho é me apresentar a Cristo e através de Cristo eu recebo a salvação. Entende? Entendeu? Vou te explicar para você novamente. O Evangelho me apresenta a Cristo e esse Cristo, ele me apresenta salvação. Esse é o foco do Evangelho. Agora vamos entender o seguinte. Qual era o público que Jesus estava falando? Sabe qual era o público que Jesus estava falando? Jesus estava falando para os judeus. E não era fácil falar isso aqui para os judeus. Não é que nem eu e você agora, que abrimos aqui a Bíblia e pregamos a palavra para as pessoas e simplesmente as pessoas elas se simpatizam com a palavra, elas gostam da palavra, elas aceitam a palavra. Não, Jesus estava falando para um grupo muito complicado. Ele estava falando para um grupo que a salvação estava nele. Sabe quem era esse grupo? Esse grupo era um grupo que tinha como Abraão o seu grande pai. Abraão era o líder, era o início daquela nação. Segundo, eles tinham as leis mosaicas. Moisés, até então, aquele período, eles se baseavam tudo por Moisés. De repente, vem Cristo e diz para eles, vocês precisam examinar a Bíblia. Que Bíblia é essa? Outro detalhe, nós conhecemos o Novo Testamento, mas naquela época não existia Novo Testamento. Naquela época existia o Velho Testamento. Eram as Escrituras, como eram chamadas, a palavra de Deus, o livro do Senhor. E essas Escrituras, o que elas falavam? Jesus estava dizendo, as Escrituras, elas testificam de mim. Uau! Falar isso para os judeus, falar isso para um povo que vivia de sacrifícios, falar isso para um povo que dependia da circuncisão para poder
obter a salvação, e agora você está dizendo que para obter a salvação basta aceitar você? Complicado. Muito complicado para aquela época. Mas Jesus, então, ele diz o seguinte, ele usa a palavra examinai. Por que ele usa a palavra examinai? Essa palavra examinai é a palavra grega, que é a palavra eraunoó. Essa palavra, ela tem o seguinte significado: análise penetrante. Análise penetrante. Ou seja, vocês precisam se debruçar na Bíblia. Vocês precisam estudar a Bíblia, ir a fundo a Bíblia. Vocês precisam examinar essa palavra. Vocês precisam pegar essa palavra e debruçar nela e tentar entender, compreender, com a ajuda do Espírito Santo, o que ela está dizendo. E vocês vão encontrar que esta palavra, essas escrituras, elas estão falando de mim. Novamente, quem era o grupo? Qual era o grupo de Jesus? O grupo de Jesus eram judeus. E que tipo de judeus? Você sabe que uma coisa importante dentro da pregação da palavra é você conhecer o público que você vai pregar. De acordo com o público que você vai pregar, você vai dar uma ênfase na palavra. Você vai ter que dar uma ênfase, você vai ter que mudar a estratégia de como alcançar aquele público. Jesus estava dizendo então para aquele público: olha, vocês são doutores da lei, vocês são mestres, vocês conhecem as leis, vocês conhecem Moisés, mas olha, eu sou maior que Moisés. Isso fazia com que aquele povo se descabelasse, gente. Eles ficaram loucos. Como assim? Você está querendo dizer que você é maior que Abraão, maior que Moisés? Jesus estava fazendo com que aqueles homens pegassem a palavra de Deus e estudassem elas. Ele não estava pregando para quem não sabia de nada, gente. Ele não estava pregando para quem nunca leu, para quem nunca tinha conhecido. Ele estava pregando para pessoas que conheciam a palavra. Ele estava pregando para pessoas que sabiam da palavra. E a ênfase então que ele estava dando: vocês precisam se debruçar, vocês precisam pesquisar, vocês precisam ter uma análise penetrante nessa palavra. Com qual objetivo? Vocês precisam encontrar a mensagem que está nessa palavra. E essa mensagem que está nessa palavra é a mensagem de vida eterna. É a mensagem da vida eterna. Os judeus não estavam familiarizados com a vida eterna, com a ideia da vida eterna. Bom, se você não sabe, mas até hoje os judeus, eles estão preocupados, não é com a vida eterna. Os judeus estão preocupados quando vir o Messias, que para eles o Messias ainda vai vir. O judeu mesmo, para eles o Messias ainda vai vir, e esse Messias, ele vai surgir da linhagem de Davi, e ele vai assumir Jerusalém. Sabe por quê que tem uma guerra santa hoje? Porque dois grupos, duas etnias estão brigando para quem tem o poder de Jerusalém nas mãos quando o Messias chegar. Que é Israel e Palestina. Quando você escuta aí na televisão, briga entre Israel e Palestina, quando você ouvir falar sobre guerra santa, é exatamente esse contexto. Mas Jesus estava falando para eles nada sobre aqui na terra. Os discípulos também achavam que quando Jesus assumisse o reino, eles achavam que era o reino terrestre. E não era.
Canaã celestial. Jesus estava falando de vida eterna e ele está dizendo que a palavra de Deus, nós encontramos quando a estudamos, nós vamos encontrar Cristo Jesus e achar a vida eterna. Agora, veja só, esses judeus, quando eles eram evangelizados, eles se tornavam os judaizantes. Eles deixavam de ser judeus, no sentido da essência da palavra, mas eles passaram a ser os judaizantes. Judaizantes eram os judeus convertidos ao cristianismo. Eram os judeus convertidos ao cristianismo. Existiam alguns judeus que moravam fora de Jerusalém. Alguns judeus que tinham relacionamento já com os gregos, mulheres que casavam com gregos, ao contrário também. E quando esses judeus, eles aceitavam o cristianismo, e eles passavam a ser os judaizantes, se criou uma polêmica. E qual polêmica? A polêmica da circuncisão. E aí se criou um problema que precisava ser resolvido. Por quê? Porque os judeus não aceitavam, os judeus judaizantes, eles não aceitavam quem se tornasse um cristão que fosse de fora de Jerusalém, que não fosse circuncidado. Veja, o Evangelho de Cristo, ele passa então a apresentar às pessoas que ele não é limitado a uma etnia, ele não é limitado a um grupo. E aqui entra novamente a questão do cristianismo e a questão de Abraão. Gente, não era fácil pregar o evangelho para aquele grupo de pessoas. Existiam muitas coisas que impediam a aceitação do cristianismo. Uma cultura muito forte. Mas o evangelho estava se espalhando. E ele foi se espalhando. Até, amigos, que chegou um concílio chamado Concílio de Jerusalém. Atos, capítulo 15. No livro de Atos, no capítulo 15, do verso 1, eu vou ler do verso 1 até o verso 21. Acompanhem a leitura aí comigo. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Olha aí. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda. Qual foi a contenda? Paulo e Pedro, esse Barnabé, Pedro, eles entraram numa contenda. Porque Pedro, ainda com a cabeça, com a mente, pensando como um judeu, não queria aceitar
que as pessoas pudessem se tornar cristãos, os judeus fora de Jerusalém, sem ser circuncidado. E Paulo não. Paulo começou a explicar e entender que para ser salvo não há necessariamente a questão da circuncisão. Alguns judeus haviam aceitado o cristianismo, mas eles ainda achavam que eles deveriam ser salvos pelas obras, pelas práticas, pela obediência a Moisés, ligados ainda à questão da aliança a Abraão. E eles ainda não tinham entendido a questão da nova aliança com Cristo Jesus. No verso 3, verso 2 continua. Então eles tiveram uma discussão com eles e resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Então eles foram até Jerusalém e eles realizaram ali um concílio. E nesse concílio veio à tona essa discussão. E aí? Como é que vai ser essa questão da circuncisão? Nós vamos aceitar? Não vamos? Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Finícia e de Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Eles chegaram a uma conclusão. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem as leis de Moisés. Olha aqui novamente. Aí os fariseus já entrando e já querendo arrumar confusão novamente. Verso 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, veja, tomou quem? Pedro a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Quem eram os gentios? Quem são os gentios? A palavra gentil, o significado da palavra gentil é estrangeiro. Estrangeiro. Ou seja, Pedro está dizendo agora que o evangelho que Deus havia já passado para ele, para que ele deveria pregar o evangelho aos estrangeiros. Quem eram os estrangeiros? Os que não eram judeus, os que não faziam parte de Jerusalém. Ora, verso 8, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunhos, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Ou seja, o Evangelho, ele não faz acepção de pessoas, e pelo contrário, veja, Pedro está dizendo que a essência do Evangelho chegar às pessoas, não sou eu. A essência do Evangelho não chegar às pessoas, não sou eu nem é você. A essência do Evangelho chegar às pessoas é o Espírito Santo. Ele está dizendo, o mesmo Espírito Santo que Deus concedeu a mim e concedeu a vocês, também será concedido a eles. Às vezes nós achamos que as nossas estratégias, às vezes nós achamos que nós sabemos como vamos pregar, ou a forma como pregar, ou o que é que... O Espírito Santo
É o Espírito Santo que conduz a pregação do Evangelho. A diferença é que eu, você, as pessoas precisam se deixar levar pelo Espírito Santo. E Ele vai nos orientar através da palavra dEle. E Ele vai fazer com que esse Evangelho chegue da forma como Ele nos orientar. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? E agora, o que é que Pedro está falando? Como é que é? Vocês querem exigir dos gentios, dos estrangeiros, coisas que nem nós ainda conseguimos obedecer? Vocês querem determinar como eles serão salvos, da forma como vocês pensam, sendo que eles ainda nem conhecem nada? Mas cremos que fomos salvos pela o quê? Pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E agora Pedro começa a entrar no assunto da graça. Ele está retirando a questão das obras e ele está entrando com a questão da graça. Ele está dizendo que a palavra de Deus, ela tem o objetivo de nos salvar, mas mediante a graça. Nós não somos salvos pelas obras. A palavra de Deus, ela não tem o perfil de dizer que nós somos salvos pelas obras, mas sim, nós somos salvos pela graça. Verso 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir quem? Pedro e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de construir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito, verso 16. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios, para os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas estabelecidas. Entende? Veja o Evangelho se locomovendo. O Evangelho está saindo das mãos ali, do quadradinho dos judeus, e agora o Evangelho começa a se movimentar e alcançar os inalcançáveis. Começa a alcançar um grupo de pessoas que não sabiam nada. Começa a ser pregado para um grupo de pessoas prezados e que foram discriminados. Por quê? Porque não eram circuncidados. Agora, olha que interessante. Nós estamos falando de uma pregação totalmente pesada, com um grupo de pessoas
pesadas. Jesus estava lidando com um grupo de pessoas complicadas. Ele estava pregando o evangelho para os doutores da lei. Ele estava pregando o evangelho para aqueles que lideravam a igreja. Ele estava pregando algo que aquelas pessoas não aceitavam. E quando ele pregava para aquelas pessoas, qual era a mensagem? Qual era a mensagem que eu disse? Penetrem na palavra. Examinem a palavra. Penetrem, estudem, busquem. Eu acredito que ali não era qualquer pregação, mas ali havia debates. Debates fortes, pesados. Aquele era o público de Jesus. E Jesus tinha que lidar daquela forma, naquele contexto, com aquele povo. Porém, quando vai até os gentios, a coisa muda, gente. Quando o evangelho chega aos gentios, a mensagem é a mesma, mas a forma dessa mensagem chegar, o contexto é outro. Eles vão agora pregar para pessoas que estão acostumados nas suas vidas a fazerem coisas terríveis, que estavam acostumados a ter práticas que não eram práticas ligadas à vontade de Deus. Veja, um grupo sabia o que era a vontade de Deus. Então, a minha mensagem teria que ser diferente para esse grupo que conhecia a mensagem de Deus. Era algo que teríamos que debater, era algo que teríamos que trabalhar com esse povo. Eu faço uma classificação aqui. Coloco um parênteses e faço uma classificação aqui. Quando nós estamos aqui na igreja pregando, e nós estamos pregando para o povo da igreja, quando nós estamos pregando para o adventista, quando nós estamos pregando para o assembleiano, quando nós estamos pregando ali para o testemunha de Jeová, nós estamos pregando para pessoas que conhecem, não toda, mas conhece parte da mensagem, e essa mensagem precisa ser uma mensagem incisiva, precisa ser uma mensagem mais profunda. Sim, precisa. Nós precisamos apresentar uma mensagem mais forte para essas pessoas, porque elas conhecem, porque elas sabem. E nós vamos entrar num métier que Cristo entrou. É um público. Mas, irmãos, aí você vai pregar o evangelho para um grupo que não conhece nada, que não viveu nada do evangelho, que não sabe nada do evangelho. Veja aí o verso, a ênfase da mensagem de Pedro, Atos, capítulo 15, a partir do verso 19. Veja como a ênfase de Pedro mudou. Pelo que julgo eu, não devemos o quê? Perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. A mensagem de Pedro agora está dizendo: olha, nós não devemos usar o evangelho como forma de colocar um jugo nessas pessoas, e nós não devemos perturbar essas pessoas porque elas se converteram. Amigos, aqui eu vejo uma pegada social. Aqui tem um contexto social. É um outro grupo de pessoas. É uma outra sociedade. Não eram as sociedades dos judeus, agora era a sociedade dos estrangeiros, que tudo podia. Que para eles tudo podia, que nada tinha problema nenhum. Esses homens estavam se convertendo e Pedro estava dizendo: olha, cuidado, não vamos pregar da mesma forma que nós falamos entre nós com esse povo. Nós precisamos ter um cuidado com esse povo. Nós precisamos falar para eles a verdade, mas no contexto deles. Segundo, verso 20. Mas
escrever-lhes. Veja, mas escrever, anunciar, fale para eles que se abstenham das contaminações dos ídolos. Que mais? Bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Ou seja, ele está dizendo agora, precisamos ensiná-los a mudar os seus costumes. Precisamos mostrar para eles que os costumes deles são costumes que não são da vontade do Senhor. Precisamos mostrar para eles que existe um evangelho que pode trabalhar a questão do caráter deles, que pode trabalhar a questão do comportamento deles. Amigos, ou eu estou maluco, ou eu estou maluco aqui, irmãos, ou eu não estou conseguindo entender, ou eu não estou conseguindo ver a diferença que tem da pregação de um grupo para a pregação para um outro grupo. É claro que aqui Pedro estava apresentando a doutrina bíblica. Mas é claro que aqui não havia discussões profundas. É claro que nesse grupo não havia discussões profundas. Aqui nesse grupo, o primeiro objetivo desse grupo era mostrar que os costumes que eles estavam fazendo não eram do agrado de Deus. Como é que você vai chegar para uma pessoa que há 30 anos reza um Pai Nosso, que vai para uma missa, que quando o parente morre, faz a missa do 7º dia? Como é que você vai chegar para essa pessoa, logo de cara, e dizer para ela, a Bíblia diz isso, está tudo errado? Você tem uma forma de chegar a essa pessoa. Você tem alguns passos que você precisa chegar até essa pessoa, para que essa mensagem não possa agredir a pessoa, porque a mensagem ela precisa chegar no coração da pessoa, de uma forma que ela pelo menos aceite a ouvir a mensagem. Quando eu conheci a igreja adventista, um irmão me deu, o primeiro livro que o irmão me deu foi O Grande Conflito. E eu peguei aquele livro para ler, eu quero ler o que é o Grande Conflito. E eu era católico. E quando eu comecei a ler o Grande Conflito, eu peguei ranço com aquele livro. Eu não quero saber desse livro. Esse livro só fala mal da minha igreja. Esse livro só fala mal da minha família, fala mal do que a gente faz. E eu peguei o Grande Conflito e falei, não vou ler mais esse livro. Porque eu coloquei na minha cabeça o seguinte: se eu continuar lendo esse livro, eu não vou mais sequer pisar nessa igreja. Eu entendi o seguinte: eu não estou preparado ainda para ler esse livro. Fui evangelizado, participei da igreja, fui batizado, e o primeiro livro que eu li depois que eu me batizei não foi o Grande Conflito, foi o livro Patriarcas e Profetas. Depois eu li o Profetas e Reis. Depois eu li o Atos dos Apóstolos. Depois eu li o Desejado de Todas as Nações. E depois eu li o Grande Conflito. Quando eu cheguei no Grande Conflito, irmãos, eu já tinha lido muita coisa antes que tinha me ajudado a entender o Grande Conflito. Pedro está dizendo que aquele evangelho que ele estava pregando para aquelas pessoas
era o que elas necessitavam de ouvir na época. O primeiro contato que elas teriam que ter com o Evangelho era aquele tipo de mensagem. Eles iriam ter uma mensagem mais pesada lá na frente. Mas o Evangelho teria que entrar daquela forma. Trabalhar a cultura, os costumes. Amigos, começa então uma era chamada Era Paulina. Então agora Pedro sai, vou sair aqui da câmera, e entra agora Paulo. Paulo agora assume. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso 1 até o verso 4. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho. E os irmãos em Listra e Icônio quis Paulo que ele fosse em sua companhia. E por isso circuncidou. Olha aqui, gente. O que essa mensagem está me dizendo? Paulo circuncidou Timóteo? Mas vem cá. Paulo não estava simplesmente brigando com Pedro por causa da circuncisão? E por que Paulo agora briga com Timóteo? Circuncida Timóteo. E vai ao contrário àquilo que ele acreditava quando ele estava com Pedro. Veja só o que diz o texto. Ele circuncidou Timóteo. Por causa do quê? Por causa dos judeus daqueles lugares. Pois todos sabiam que seu pai era grego. Para não causar problema no ministério, de Timóteo, em prol do ministério, em prol do evangelho, Paulo dá um passo atrás nas suas convicções. Em prol do evangelho, Paulo, ele volta um pouquinho para trás. Porque para Paulo, o importante não eram as suas convicções, mas para Paulo, o importante eram as pessoas. Para Paulo, o importante era ele preparar Timóteo, para que Timóteo pudesse avançar. Ele sabia que se ele não circuncidasse Timóteo ia ter problema no seu ministério. Ele sabia que Timóteo não conseguiria avançar. Então ele faz a circuncisão com Timóteo. O texto é claro, não sou eu que estou dizendo, o texto é claro, que ele faz isso para que ele não pudesse ter problemas ali na região que ele estava vivendo. Amigos, Paulo traz uma outra roupagem do evangelho. Atos capítulo 16, verso 27 a verso 34. Paulo não ficava dentro de um escritório paradinho ali, esperando as coisas acontecerem, orando pelas pessoas. Paulo se colocava à disposição. Paulo não ia na sinagoga e ficava lá na sinagoga esperando as pessoas entrarem para que ele pudesse pregar. Paulo se colocava em situações complicadas em nome do evangelho, porque Paulo era um homem ativo no evangelho. Ele saía da onde ele estava para poder levar o evangelho às pessoas. Ele poderia ir preso, ele poderia
ser chicoteado, ele poderia ser apedrejado, mas ele iria lá. Por que ele ia lá? Porque ele tinha amor ao Evangelho, porque ele sabia que ele tinha que levar ao Evangelho as pessoas que não conheciam. E ele é preso. E lá, na cadeia, o que ele faz? Ele prega. Veja aí, Atos 16, no verso 27 a 34. Aí ele prega. E sabe o que mais ele faz, além de pregar? Ele prega. E depois as pessoas são o quê? Batizadas. Depois uma família toda é batizada. Porque era esse evangelho que Paulo entendia. Era esse evangelho que Paulo pregava. Era nisso que ele acreditava. Amigos, esse evangelho chegou até nós. Eu quero encerrar com Apocalipse 14, verso 6 e verso 7. Paulo combateu um bom combate. E ele cumpriu a carreira dele. Fez de Timóteo um testemunho, um discípulo. Timóteo fez o que tinha que fazer. E esse evangelho chegou até nós. Qual evangelho? Esse evangelho que Paulo pregava. E o texto bíblico diz: e vi outro anjo voando pelo meio do céu. Com o quê? Com o evangelho eterno. Com o evangelho eterno. O evangelho que prega a salvação. E João viu aqui o angelos. Evangelho e o anjo. Evangelho, a mensagem. Evangelion, o anunciar. Angelos, anjo, é o que leva o evangelho. E agora João viu pessoas indo para um lado, para o outro, com a Bíblia na mão, levando o evangelho para salvar pessoas. Eu creio nesse evangelho. Eu creio num evangelho que está disposto a salvar as pessoas. A igreja adventista, o que ela fez? Ela pegou o evangelho e ela criou métodos. Ela criou métodos de acordo com o seu público, de acordo com o contexto. Eu estou agora pregando o evangelho profundo para uma igreja que está me ouvindo. Sim, vocês também estão recebendo o evangelho, vocês estão sendo evangelizados nesse momento. Com qual objetivo? Com o objetivo de vocês se prepararem para levar o evangelho. Mas amigos, lá fora, eu vou ter que agir diferente. Lá fora eu vou ter que pegar um estudo bíblico simples, que a gente conhece. E eu vou trabalhar esse estudo bíblico com uma pessoa que não conhece nada. E eu vou permitir que a Bíblia ensine ela a como se alimentar. Eu vou permitir que a Bíblia ensine ela como se vestir. Eu vou permitir que a Bíblia ensine ela como se relacionar com as pessoas. Eu vou permitir que a Bíblia ensine ela a orar.
E a Bíblia vai ensinando esses passo a passos simples para essas pessoas. São métodos. Qual é o foco? Qual é o foco? Pessoas. O foco são pessoas. Deus fez de tudo e faz de tudo para salvar pessoas. Ele deu a vida dele para salvar pessoas. Ele desceu do céu, viveu aqui como um de nós, para salvar pessoas. Ele dormiu em um lugar que não tinha um travesseiro, que não tinha um ar-condicionado, para salvar pessoas. Ele não andou com sapatos e tênis, mas ele andou com uma sandália rústica. Ele não tinha um carro que levava ele para um lado e para o outro, não tinha um Uber. Mas eu garanto para você que ele andou mais do que nós para salvar pessoas. Porque o foco dele era pessoas. O Evangelho está preocupado com pessoas. Pegue os princípios de Deus. Trabalhe esses princípios. Não fuja dos princípios. Mas não deixe de levar o Evangelho às pessoas. Porque Jesus, através do Evangelho, morreu na cruz do Calvário para alcançar a mim e a você. Ele poderia ensinar o Evangelho para nós lá do céu. E ele podia fazer isso. Ele simplesmente poderia lidar com a situação de uma forma mais simples. E todo mundo talvez aceitaria ele. Mas ele resolveu vir aqui, pagar o preço. Não existe evangelismo, não existe pregação do Evangelho sem pagar o preço. Nós temos que pagar o preço, porque ele pagou o preço. E assim nós também devemos fazer. Leve o Evangelho. Pagar o preço, não estou dizendo que você precisa se sacrificar. Eu não estou dizendo que se você pagar o preço, já está tudo certo. Eu estou dizendo que eu e você temos um compromisso. Seja lá como for a sua maneira, mas nós temos um compromisso. Cumpramos com a nossa parte. Qual é o ônus? O ônus é que nós somos aquele que levamos hoje o Evangelho. Esse é o ônus. Que temos que nos desprender das coisas desse mundo. Que temos que nos esvaziar de nós mesmos. Qual é o bônus? Qual é o bônus do Evangelho? É a salvação. Não só simplesmente a minha salvação. Eu não vou ser salvo, exatamente, eu não vou ser salvo porque eu prego o Evangelho. Mas a minha pregação do Evangelho, se você fizer ela com os princípios, você vai ajudar outras pessoas a serem salvas. Por quê? Porque nós vamos apresentar o Senhor do Evangelho, que é Cristo Jesus. E Ele é a nossa salvação. Ele é a minha e Ele é a sua salvação. E vamos orar. Senhor Deus e Pai. Esse assunto é um assunto muito profundo. E a nossa mente é limitada para conhecer os seus desígnios na vida de outras pessoas. A única coisa que nós sabemos e compreendemos é que o Senhor trouxe o Evangelho para que as pessoas possam ser alertadas e salvas da perdição do pecado.
O Senhor pode usar qualquer pessoa para isso, desde que se essa pessoa esteja com o coração dela ligado ao Senhor. Ó Senhor, nos dê capacidade para isso, Senhor. Nos dê capacidade para isso, Senhor. Nos dê a humildade, Senhor, para entender isso. Permita, Senhor, que nós nos ajoelhemos aos teus pés para servir ao Senhor. Não deixe que o nosso eu tome conta das nossas decisões, mas que o eu de Cristo possa nos dominar. Ajude-nos, Senhor, a fazer essa obra. Que possamos pregar o Evangelho para todas as pessoas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.